Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Vamos dar continuidade às nossas aulas online aí, pessoal. Falando ainda dos aspectos físicos, né, da Terra. A aula passada nós falamos um pouquinho em geral, né, da biosfera, da biodiversidade. Hoje a gente vai falar de um processo, né, antes da gente entrar no processo fitogeográfico da formação de vegetações, né, pelo planeta, a gente tem que passar por aquele processo que a gente viu na aula passada, que foi sobre a biosfera, a biodiversidade, ecossistemas, habitat. E hoje a gente vai falar da formação dos solos para conter, né, ou complementar o conhecimento nosso a respeito do processo de vegetação mundial, ok? Bom, pessoal, os solos, eles são corpos naturais, né, formados pela desagregação de rochas, né, eles são variados e formados pela desintegração das partículas que compõem a rocha. O nome desse processo é intemperismo, né? Aí nós temos ele de três tipos: intemperismo físico, químico e biológico. Lembrando que cada solo ele é de forma diferenciada, possui características químicas, né, diferenciadas. Isso vai relacionar de acordo com a origem do processo rochoso da qual foi formado, né? Então, os solos eles são classificados de diversas formas, quanto à sua textura, ou seja, a presença de areia ou argila em sua composição, e esta é influenciada pelos elementos presentes nele. Bom, os solos são a base para o desenvolvimento das plantas e animais, ou seja, são a base da biodiversidade e também para as atividades econômicas, principalmente no setor primário, o caso da agricultura, da pecuária, do extrativismo, né? Mas aí a gente tem que analisar, né, de acordo com o perfil do solo, as suas características independentes, né? Cada solo tem a sua particularidade, vamos dizer assim, tá? E o solo ele é definido como um corpo natural, composto por substâncias orgânicas e inorgânicas presentes na superfície terrestre, oriundo da desagregação ou desintegração ou decomposição da rocha. Tá? O processo que dá origem à formação do solo é chamado de intemperismo, que desagrega essas partículas, né, e minerais, alterando assim as propriedades químicas do solo e oferecendo, né, as características próprias daquele solo. Tá? São fatores que contribuem para a formação do solo. O material originário, né, que é a rocha matriz, a rocha mãe, que aí vai passando por diversos processos geotécnicos ou mesmo climáticos para ocorrer o processo de decomposição por meio do intemperismo, principalmente o físico e o químico, né? O clima, a atividade biológica ligada aos organismos vivos presentes no lugar da origem do solo, o tempo, a hidrografia e a topografia dessa área também, todos influenciam no processo de formação dos solos. Todos esses elementos agem em conjunto, né, ao promoverem a separação das partículas da rocha. Tá? Não só das partículas da rocha e, consequentemente, das partículas mineralógicas da rocha. Tá? Assim, o solo ele é formado por meio de processos que fazem a desintegração de partículas, promovendo sua evolução e seu crescimento. Esses processos levam em conta a infiltração da água e a descompactação das partículas por outros elementos físicos ou químicos, né? E assim o solo ele vai aumentando, crescendo, desenvolvendo, pois quanto mais profundo o solo é, mais desenvolvido ele se torna, tá? Aqui eu tenho uma interfase aqui, né? Uma fase dos solos, né? Do solo mais jovem na rocha matriz, ele vai passando por processo de decomposição, aumentando o seu nível de argila aqui por meio dessa decomposição. Lógico que a gente está falando aqui dentro de um processo que é um processo histórico aí de milhões ou bilhões de anos, dependendo das características mineralógicas do solo, tá? E até ficar reduzida a rocha matriz, né, e ter toda essa camada aqui que nós chamamos de perfil do solo, tá? Bom, os tipos de solo variam de acordo com a localização, seu processo de formação, as condições do ambiente onde ele se formou. Aí nós vamos citar aqui os três principais tipos, né, que são solos arenosos, com muita presença de areia e pouca umidade, são comuns em regiões tropicais, no caso aqui do Brasil, são muito comuns, né? Micro-organismos e plantas vivem com mais dificuldade nesse devido à ausência de água. Aqui é um modelo, né, de solo arenoso, né? A questão da camada de humus, né, que é um adubo orgânico, né, que tem micro-organismos, é muito difícil você encontrar nesse tipo de solo, tá? Bom, já os argilosos nós encontramos, né?
porque é um solo mais antigo, um solo que passou por um processo de intemperismo mais prolongado, né? São menos arejados e mais compactados, portanto, são mais úmidos, pois a água fica retida por mais tempo nele devido à sua lenta infiltração. É o modelo, né? As partículas desse solo, elas são muito unidas, fazendo com que a água infiltre, né? Mas não se dissipa de uma forma tão rápida, né? E nós temos os solos siltosos, né? Que são aqueles com pedregulhos, né? Apresentam alta concentração de silt e são erosíveis, pois não se apresentam estáveis ou compactos. Justamente porque esses seixos, né, ou esses silts, eles ficam soltos na superfície, né? Suas partículas são bastante leves, pequenas e soltas. Esse aqui é o modelo, né, de solo siltoso. Bom, a composição do solo, pessoal, como é que é formada essa composição, né? Variável de um tipo de solo para outro, como a gente já esclareceu anteriormente, né? Pois os elementos químicos presentes na sua composição variam por meio de fatores como a umidade, o sol, o vento, os organismos vivos, o clima e até a presença de biodiversidade, né? Encontra-se na composição de solos, de um modo geral, 45% de elementos minerais da sua composição, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. Ok? Essa é a composição básica. Lógico que, dependendo do solo, isso aí pode variar, né? Bom, o solo ele é composto por 3 fases distintas. A parte sólida, que compreende a matéria orgânica e inorgânica. O líquido, que é a solução do solo, a água do solo. E o gasoso, que é o ar do solo, né? As matérias orgânica e inorgânica compreendem partículas minerais do solo, originárias do processo de intemperismo da rocha, ou seja, da sua decomposição ou desintegração. Tá? Bom, há também materiais orgânicos provenientes de animais e plantas que entram em decomposição e formam a camada de humus, que é a primeira camada do solo, que contém micro-organismos, né? E é uma camada que a gente conhece como um adubo orgânico ou adubo natural. Tá? Cada solo ele possui camadas ou composições diferentes, que nós chamamos de horizonte. Tá? Então, nós temos o horizonte O, camada com alta presença de matéria orgânica, ela está mais na superfície, né? Tempo orgânica de água, animais e plantas. A segunda camada, chamada de horizonte A, mais escura por possuir matéria orgânica, água e sais minerais também. Duas camadas intermediárias aí, a camada B, o horizonte B e o horizonte C. O B acumula os sais minerais e materiais dos horizontes O e A e possui a presença de ar, né? O C é constituído por fragmentos de rochas desintegradas, né, decompostos, do horizonte D, grande presença de ar também. E o R é a rocha matriz, né, que forma essa composição de rocha, tá ok? Aqui a gente tem alguns perfis, né, de solo, né, onde a gente observa aí a camada mais superficial, a camada intermediária e a rocha matriz, né? Mesma coisa em alguns aspectos aqui. O solo argiloso, né, como é o nosso aqui do Cerrado, chamado ou conhecido como latossolo vermelho, né, tem uma camada muito extensa de argila. Nós temos aqui a camada mais superficial, camada conhecida como humus, né? Uma camada intermediária aqui que é a E, que forma todo esse composto, a sua maior parte de compactação aí de argila, e a rocha matriz da onde foi originário, né, esse determinado tipo de solo, ok? Bom, pessoal, espero que tenha passado para vocês aí alguns conceitos básicos a respeito da formação do solo, da origem desses solos, né? Logicamente, futuramente a gente vai estar estudando aí os diferentes tipos de solo espalhados por todo o planeta, e isso é importante para que nós saibamos aí, de acordo com os tipos variados de vegetação que nós temos no mundo. Logicamente, não contamos somente com o solo, mas da relação do solo com o clima, né? E quero agradecer a atenção e a participação de vocês nessa aula. Lembrando aí que juntos somos mais fortes, né? Principalmente nesse período de pandemia, tá? E outra coisa, essa aula, assim como as demais, né, elas estão disponíveis para vocês no meu canal, Geo Cerrado. Sempre que vocês houverem a necessidade de consultar o meu canal, né, ou de ver alguma aula, né, busque lá no YouTube, tá? E assistam. Forte abraço e até a próxima.